Fala rapaziada, hoje eu vou trazer um vídeo diferente pro canal. Na verdade vai ser uma aula, tá? Pra quem tiver interesse aí, até a galera que não acompanha mesmo que vier por causa desse vídeo aqui. Vou estar fazendo uma aula aí sobre função se, tá? Dentro do Excel, função se. Função se, tá? Pra quem quiser aprender essa função aí, só vem comigo que é sucesso, beleza? Vamos lá, a gente precisa entender alguns conceitos antes de partir para a função se em si, certo? Então vamos lá. A gente tem que entender o que são operadores lógicos, operadores relacionais, aliás. O que são operadores? Operadores relacionais. Bom, a gente tem 4 deles, tá? Dentro do Excel. A gente tem o menor que, maior que, menor ou igual, maior ou igual, diferente e o igual. Na verdade, a gente tem 6. Nossa, eu falei que eram 4, né? A gente tem o menor que, maior que, menor ou igual, maior ou igual, diferente e famoso igual, certo? A gente vai ver direitinho a aplicação disso aqui dentro do Excel, tá? Vai ser bem mais fácil, mas a gente tem que entender primeiro que isso aqui existe, certo? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que entender antes de partir para a função se, beleza? Bom, outra coisa que a gente tem que entender também de início é o que são os argumentos de uma função, certo? Argumentos de uma função, beleza? Bom, para isso eu vou explicar aqui para vocês quais são os argumentos da função se, tá? O que é que a gente precisa entender, o que é que está dentro da função se. Basicamente, a gente tem 3 coisas. De início, a gente tem 3 coisas, tá? Se você já tem uma noção de Excel, você já sabe que toda função ou cálculo é iniciada com um sinal de igualdade, certo? Depois o nome da função e um abre parêntese para iniciar a função. Depois, dentro desses parênteses, a gente vai colocar os argumentos dessa função, tá? Quais que são os argumentos da função se? A gente tem 3, tá? Que é o teste lógico, a gente tem o valor se verdadeiro e depois a gente tem o valor se falso, certo? Basicamente a gente tem esses 3 aí, ok? Eu vou para Excel agora e vou mostrar o que é que isso aqui quer dizer exatamente, tá? Passo a passo, o que é que significa isso aqui, tá? Essa aula vai ser mais introdutória mesmo, mais teórica e no final a gente vai fazer um exercício bem pequenininho. Beleza, vamos lá. Vou abrir aqui meu Excel e para exemplificar, eu vou fazer alguns testes bem básicos aqui usando a função se, tá? Para vocês entenderem direitinho qual que é a função real dela, ok? Bom, então basicamente a função se ou função condicional, ela serve para testar uma coisa, tá? Uma coisa qualquer. Vai testar uma coisa e com base nessa coisa te devolve respostas, certo? Vamos lá, entender isso aqui direitinho, passo a passo, vamos lá. Bom, eu vou fazer um teste bem simples aqui. Eu quero saber quais desses números são menores do que 5, certo? Então, como que eu vou testar isso? Eu já sei, então, o que é que eu quero testar, né? Já sei o que eu quero testar. Eu quero testar qual número é menor do que 5. Qual número é menor do que 5? Como que eu vou fazer isso usando a função se? Bom, eu sei que, vou iniciar aqui minha função, basta clicar na célula e digitar igual se abre parêntese, tá? Já iniciei minha função. O que é que eu quero testar? Meu teste está aqui, ó. Qual número é menor que 5? Então, é isso que eu vou colocar aqui no meu primeiro argumento, teste lógico, certo? Então, o meu teste lógico aqui vai ser o seguinte. Eu vou clicar sobre a célula. Por que eu vou clicar sobre a célula? Porque é ela que eu quero testar. Onde que está o valor que eu quero testar? Está aqui em A1, não está? Então, é aqui que eu vou clicar. Cliquei aqui, beleza. Posso fazer a comparação. A1 é menor do que 5? Estou perguntando isso para o Excel. Excel, A1 é menor do que 5? Se for, me diga isso aqui que eu vou colocar agora. Vou colocar um ponto e vírgula. Por que ponto e vírgula? Para passar para o próximo argumento, tá? Que agora é o valor se verdadeiro. O que é que o Excel vai me retornar se o meu teste lógico for verdade? Se A1 for menor que 5, eu vou dizer aqui, ó. Este número é menor que 5. Certo? Se isso aqui for verdade.
Se A1 for menor que 5, ele vai me retornar isso aqui, ó. Certo? Beleza. E no valor se falso, dê outro ponto e vírgula para passar para o próximo argumento. Sempre que você acabar de trabalhar um argumento, você dá um ponto e vírgula. Repara aqui, ó. Trabalhei o teste, dei um ponto e vírgula. Trabalhei a resposta se o teste for verdade, dei outro ponto e vírgula. Agora só falta a resposta se o meu teste for falso, tá? Então, beleza. Bom, se o número não for menor que 5, quer dizer que ele é maior ou é igual a 5, certo? E se o número for maior ou igual a 5, eu vou dizer aqui que o número não é menor que 5, certo? Reparem que onde tinha palavras nas respostas, eu coloquei entre aspas, tá? Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Por que eu coloquei essas aspas aqui? Beleza, vamos lá. Bom, se eu pressionar Enter aqui agora, vamos ver o que acontece. O Excel me disse aqui, o número não é menor que 5. Por quê? Porque aqui ele constatou ó, que isso aqui é um 10, tá? Ele testou aqui, ó, A1, que é o meu 10, é menor que 5? Não, 10 não é menor que 5. Então ele não fez isso aqui. Ele fez a minha segunda resposta, que é o valor se falso. O que é que ele retorna se o meu teste não der certo, tá? Basicamente, rapaziada, é isso que a função faz, que a função se faz. Ela testa uma condição que você definiu e te dá respostas com base nisso. Se o teste der certo, ele te devolve a primeira resposta. Do contrário, ele te devolve a segunda resposta. Então isso a gente pode ler da seguinte maneira. Se isso for verdade, faz isso. Se isso não for verdade, faz isso aqui. Tá certo? Basicamente, a função se é isso. Basicamente, isso é um exercício super básico, beleza? Bom, eu posso fazer aqui para o restante. Só que eu não vou digitar tudo isso aqui novamente, certo? Eu vou usar o autopreenchimento, certo? Para quem não sabe o que é autopreenchimento, se alguém quiser, eu posso fazer uma aula só de autopreenchimento, tá? Do contrário, creio que você já tem alguma noção de Excel, se você já está vendo a aula de função se, você já vai entender o que eu estou fazendo aqui, certo? Então, ó, basicamente usando a função, usando o autopreenchimento aqui, eu fiz a mesma função para todos os outros valores. Então, eu testei todo mundo aqui, quem que é menor do que 5 e quem que não é, beleza? Então aqui, ó, repare que todos esses aqui, ele me deu que não é menor que 5. Então, minha função está funcionando, está perfeita a minha função. E esses aqui, ó, que são menores que 5, do 1 até o 4, ele me deu aqui, ó, este número é menor que 5. Então, está funcionando perfeitamente minha função. Onde tinha um 5, também deu certo. Ele disse que o número não é menor que 5. Por quê? Porque 5 não é menor que 5, é igual a 5. Perfeito? Se eu vier aqui agora e mudar os valores da minha coluna a função vai acompanhar. Se eu colocar, por exemplo, todo mundo número 1, ele vai dar aqui, todo mundo é menor que 5. Se eu colocar todo mundo 6 ou 5, colocar todo mundo 5, este número não é menor que 5, tá? 5 não é menor que 5, 5 não é menor que 5. Beleza? Então, 6 não é menor que 5, 4 é menor que 5. Perfeito? Então aqui eu fiz o teste para todo mundo. Beleza? Então, basicamente, isso é o que a gente precisa entender de função si por enquanto. Vamos fazer mais um exercício bem básico aqui. Bom, a gente vai trabalhar aqui a criação de um boletim escolar. Beleza? Eu vou montar um boletim aqui rapidinho. Boletim escolar. Vou centralizar isso aqui. Vou jogar algumas matérias aqui. Vou jogar aqui português, matemática, biologia, geografia, história. Tá certo? Bom, aqui eu vou jogar as minhas unidades, ou se unidades, vou jogar unidades aqui, certo? Unidades, eu vou colocar 4 unidades, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 unidades, tá? Isso aqui eu vou jogar um pouco mais para baixo. Vamos lá, aqui eu vou jogar média, e aqui eu vou jogar qual a situação do aluno. É nessa coluna de situação aqui, ó, que a gente vai aplicar a função se, beleza? É bem aqui. Esperem aí, fiquem bem de boa que a gente já vai chegar lá. Pronto, perfeito. Então aqui tá aqui minhas matérias. Deixa eu dar um grau nisso aqui. Ai. Beleza. Perfeito. Rapidinho para não ficar muito grande essa primeira aula. Ok, então vamos lá. Eu vou distribuir algumas notas aqui. Vou colocar 5 para todo mundo. 6, 6, 6, 7, 9, 3. Isso aqui eu vou jogar aqui. Isso aqui eu vou botar um 10. Beleza.
Bom, eu vou calcular aqui uma média, tá? Usando uma função. Se alguém quiser aula sobre função básica dentro do Excel, eu posso dar uma aula sobre média, sobre soma, sobre essas coisas. Mas, por enquanto, eu não vou ensinar isso aqui não. Meu foco aqui é a função si. Quem quiser outra aula pode pedir aí nos comentários, que é nóis. Bom, calculei a média aqui de todo mundo, tá? De todo mundo não, em todas as matérias. Beleza? Já tenho aqui uma média formadinha perfeita. Bom, e é aqui que começa o que vai ser importante de verdade para a gente, que é entender a função si, beleza? De forma bem básica. Bom, digamos que minha média, a média aqui para ser aprovado nessa escola, é de no mínimo, a média para o aluno ser aprovado é de 5, tá? A média tem que ser, a média para aprovação deve ser maior ou igual a 5. Perfeito. Então minha média tem que ser maior ou igual a 5, beleza? Bom, sem problema nenhum aqui, né? Perfeito. Vamos lá executar isso aqui. Bom, vou iniciar aqui igual se, abre parêntese, teste lógico. O que é que eu quero testar? O que é que a questão me pede? O que é que a situação me diz, né? Ele diz que a média para ser aprovado deve ser maior ou igual a 5. Bom, a minha média está onde? O que é que eu quero testar? Quero testar a média. Então já vou marcar ela aqui, ó, média. Minha média está aqui na célula F4. Bom, F4 é maior ou igual a 5? Se isso for verdade, me diga aprovado. Certo? Do contrário, me diga reprovado. Então, beleza. Como que a gente leria isso aqui? Se minha média, que é F4, for maior ou igual a 5, o Excel vai me retornar a palavra aprovado, certo? Eu coloquei entre aspas. Lembrem das aspas, não esqueçam as aspas, senão vai dar erro, tá? Se a minha média não for maior ou igual a 5, ele vai me retornar reprovado, tá? Então, teste lógico, o valor que ele vai retornar se o teste lógico for verdade e o valor que ele vai retornar se o teste lógico for mentira ou falso, tá certo? Então, se eu der Enter aqui agora, o aluno está aprovado com base na média. Ele testou aqui, ó, F4 é maior do que 5? É maior do que 5. Então, ele retornou isso aqui, ó, retornou aprovado. Tá? Se eu fizer aqui para o restante, ele vai testar também para mim. Ó. Olha só que perfeito. Aprovado na primeira matéria, português. Reprovado na segunda, ele testou aqui. Ó, é maior do que 5? Não é. Então, não vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Perfeito? Vou fazer o que está no meu valor se falso. Mesma coisa aqui, ó, 4.75, reprovado. 3.5, reprovado. 6, aprovado. 6 é maior do que 5, então a resposta é o valor se verdadeiro. Belezinha? Perfeito. Dúvidas vocês podem deixar nos comentários, tá bom? Ó, eu vou só, para exemplificar aqui, o que acontece se eu tirar as aspas, tá? Se eu deixar sem aspas, o que acontece? Simplesmente dá erro, tá? Ele me dá o erro #nome interrogação, que significa basicamente que alguma coisa dentro da sua função está digitada errada. A gente já sabe qual é o erro, só falta as aspas aqui. Aspas, aspas, aspas. Não esqueçam do ponto e vírgula para separar os argumentos, tá? Faz o teste lógico, ponto e vírgula, coloca a primeira resposta, ponto e vírgula, coloca a segunda resposta, tá? Teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso. Belezinha? Então, é isso aí. Espero que tenha dado para entender. Críticas, sugestões, deixem nos comentários, por favor. É isso que vai me ajudar a melhorar as aulas que estão por vir. Eu pretendo fazer mais, com mais assuntos interessantes, com mais assuntos simples. Se vocês quiserem aprender a construir tabelas, podem falar comigo também, aí pelos comentários, tá bom? Eu vou estar lendo todos, vou dar coraçãozinho em todos, vou responder todos, beleza? Então, é isso aí. Próxima aula vai ser sobre função se ainda, só que vai ser só resolução de exercício, beleza? Vai ser perfeito, resolução de exercícios apenas. É isso aí, obrigado quem assistiu, tamo junto, até a próxima aula.